Deus expulsou Satanás do céu devido ao seu pecado e rebelião. Jesus disse que viu Satanás cair do céu como um relâmpago. Mas por que Deus simplesmente não matou Satanás e o baniu para sempre? Por que Satanás ainda existe? No estudo bíblico de hoje, vamos descobrir a verdade por trás de por que Deus não pode e não vai matar Satanás nem seus anjos caídos. Satanás é uma figura bíblica bem conhecida na modernidade. O que a maioria das pessoas não sabe, no entanto, é que a palavra Satanás significa adversário ou inimigo. Também pode significar caído. Note que seu nome não é o que caiu, mas sim um caído, o que significa que está em tempo presente contínuo. Isso implica que ele está continuamente caindo. Ele está constantemente se tornando mais sombrio e perverso. O livro de Apocalipse diz que ele foi arremessado em um abismo sem fundo, o que significa que ele está constantemente caindo. Isso é o que o orgulho faz com você. Te faz cada vez pior. Se você não lida com o orgulho em sua vida, ele te destruirá. Provérbios 16, versículo 18, diz que o orgulho precede a destruição. E observe que a destruição não é sempre a morte, porque Davi disse no Salmo 3, versículo 4, que Deus redime sua vida da destruição. A destruição pode estar ocorrendo em sua vida enquanto você ainda está vivo. Seu orgulho pode estar destruindo suas relações, suas finanças e oportunidades que Deus está colocando diante de você. Então, como você pode reverter isso? Através da humildade. Satanás, também conhecido por alguns como Lúcifer, é o antigo tentador que tem tentado enganar a humanidade para desobedecer a Deus por milhares de anos. Satanás começou como um anjo no céu, criado por Deus para sua glória e louvor. Mas Satanás não estava feliz apenas servindo e adorando a Deus. Não, ele queria ser servido e adorado, queria ser visto como igual ou até superior a Deus Todo-Poderoso. Por isso, Satanás organizou uma rebelião no céu, reuniu um exército de anjos e voltou suas intenções contra as de Deus. Esses anjos são conhecidos como anjos caídos. A guerra no céu foi feroz. De um lado, o arcanjo Miguel e seu exército de guerreiros angelicais. Do outro, Satanás na forma de um dragão massivo com milhares e milhares de demônios. O domínio de Deus, no entanto, não pôde ser derrubado com sucesso, e a batalha terminou com Satanás e seus anjos sendo expulsos do céu. Apocalipse 12, versículos 7 a 8 diz: Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas não foram suficientemente fortes e perderam seu lugar no céu. Você pode ver que Satanás e seus anjos tinham um lugar, uma posição e uma dimensão no reino celestial, mas eles perderam. Porém, como cristão, você ganhou um lugar no céu. Efésios 2, versículo 6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas por que Deus simplesmente não matou Satanás e todos seus anjos? Por que permitiu que fugissem à terra para causar morte e destruição à humanidade? Essa é a pergunta que faremos no vídeo de hoje. Fique para as respostas. A razão principal é porque Deus não pode matar Satanás nem seus anjos, porque foram criados por Deus e à semelhança de Deus, que é Espírito. Deus é um Espírito, segundo João 4, versículo 24. Então, Lúcifer e seus anjos são espíritos e, portanto, não podem morrer. O fato de que Satanás está vivo significa que Deus tem um propósito específico para ele. Deus tem um plano para todas as criaturas. Ele as criou todas com um propósito, e ainda quando a criação não escolhe a vontade do Criador, o Deus Criador tem uma maneira de usar circunstâncias, escolhas e decisões ruins para sua glória. Portanto, vamos examinar quem é Satanás e como Deus está usando a Satanás hoje. No livro de Isaías, no capítulo 14, vemos como Satanás caiu do céu. Este texto nos dá uma visão do que a Bíblia diz sobre sua rebelião. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Foste lançado à terra, tu que enfraquecias as nações.
Tu dizias em teu coração: subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nos extremos do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. No entanto, serás levado ao Sheol, ao mais profundo do abismo. Outro nome comumente atribuído a Satanás é Lúcifer, que literalmente significa portador de luz. Vemos que Lúcifer foi derrubado devido a ambições orgulhosas. Esta escritura é uma declaração clara do que aconteceu a Lúcifer. Outra referência à queda de Satanás se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 28. Assim diz o Senhor Deus: eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Estiveste no Éden, o jardim de Deus. Todas as pedras preciosas eram tua cobertura: o sardônio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix e o jaspe, o safira, a esmeralda e o carbúnculo. E de ouro eram os engastes e os entalhes em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Eras um querubim ungido para proteger, e te coloquei. Estavas no monte santo de Deus. Andavas entre as pedras de fogo. Eras perfeito em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Pela abundância do teu comércio, enchestes-te de violência no teu meio, e pecaste. Por isso, te lancei profanado do monte de Deus, e te destruí, ó querubim guardião, do meio das pedras de fogo. Teu coração se ensoberbeceu por causa de tua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra, expus-te perante os reis, para que te contemplem. Ezequiel fala aqui de um ser perfeito que foi criado por Deus para ser belo e precioso. Mas então, algo aconteceu. A injustiça foi encontrada nesse ser. Ele pecou e, por causa desse pecado, Deus lançou o ser para fora do paraíso. Esta é uma segunda referência à queda de Satanás. Ele caiu porque havia uma semente de desconfiança nele. Algo orgulhoso estava crescendo dentro dele, algo que Deus não podia permitir no céu. A realidade é esta: Satanás era um anjo de alto escalão no céu. Caiu tão longe que se tornou não só Satanás, o caído, mas também Satanás, o tentador, tão arrogante em seus caminhos que não podia evitar guiar outros ao erro, assim como ele se desviou. Satanás também é um acusador, como se vê no livro de Zacarias, no capítulo 3, onde temos uma imagem clara de Josué diante de Deus, com Satanás à sua direita, trazendo acusações contra ele. No Novo Testamento, vemos que Satanás ainda atormenta a humanidade. Até mesmo o Senhor Jesus Cristo foi tentado por Satanás durante 40 dias no deserto. Mais tarde, em seu ministério, Jesus faz uma declaração que confirma a visão do Antigo Testamento sobre a origem de Satanás, quando em Lucas 10, versículo 18, ele afirma que viu Satanás cair como um raio do céu. Não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou a cadeias de escuridão profunda para serem reservados para o julgamento. Judas diz no primeiro capítulo de sua carta: e aos anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram sua própria morada, ele os guardou em prisões eternas, sob escuridão profunda, até o julgamento do grande dia. Satanás tem permissão para viver, sim, mas ele será, em última instância, responsabilizado por seus pecados. Isso, mais uma vez, nos dá certa clareza sobre por que Deus não pode matar Satanás e seus anjos caídos. Não seria justo matar um criminoso antes de um julgamento justo. Deus está esperando o julgamento do mundo, onde todos serão julgados e recompensados de acordo com suas obras. Para responder à pergunta em questão, primeiro devemos analisar quem é realmente Deus. O fato é que certos atributos sagrados de Deus o fazem agir de uma certa maneira. Além disso, como Deus é sempre o mesmo, nunca mudando, se conseguimos descobrir quem Ele é, então podemos entender de maneira confiável por que faz o que faz. As ações de Deus são sempre uma manifestação de sua natureza. Em outras palavras, o que Deus faz provém de quem Ele é.
A primeira coisa a lembrar ao fazer esta pergunta